Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alegria estar com você para esta meditação da palavra. Seja bem-vindo. A palavra que vamos meditar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, eu queria meditar algo com você. Olha o que Jesus está falando às multidões e aos discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Os religiosos da época, os sacerdotes, os mestres da lei e os fariseus, homens religiosos, eles tinham autoridade para interpretar a palavra. Eles tinham autoridade para interpretar a lei de Moisés. Jesus reconhece a autoridade deles. Mas é interessante, Jesus diz: por isso deveis observar tudo o que eles dizem, porque eles são conhecedores, eles conhecem, eles estudaram. Então, quando eles falam, eles estão falando a coisa certa, eles estão ensinando os mandamentos de Deus. Mas tem um detalhe: eles não vivem o que pregam. Eles não vivem o que pregam. Jesus mesmo fala, eles amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a viver. Portanto, Jesus diz: não imiteis suas ações. Porque estes são religiosos que falam bonito, ensinam bem, mas a sua vida não está de acordo. É um assunto triste, é um assunto delicado, mas eu gostaria de meditar com você. Porque aquele que é religioso, o sacerdote, um consagrado, um homem que está à frente de um povo, uma pessoa que está à frente de um povo, tem alguma autoridade religiosa, seja ela qual for, e na igreja a gente tem várias esferas de autoridade. Essa pessoa que está à frente, seja sacerdote, seja religioso, seja um consagrado, seja um seminarista, seja um fundador, essa pessoa, ela é convidada a dar exemplo, essa pessoa é convidada a dar testemunho, a não só ensinar, mas a dar testemunho. O padre não é chamado só a falar das coisas de Deus, mas a viver o que ele prega.
Porque senão as pessoas vão ter que ouvir o que a gente fala, mas não poderão seguir os nossos exemplos. Mas, gente, a grande verdade é que nós temos que entender, veja, os mestres, os religiosos da época eram homens falhos, eram homens orgulhosos, eram homens que muitas vezes não se tinham deixado se converter pelo Senhor. E olha, eu tenho que te dizer uma coisa: nos nossos dias e em todas as épocas e em todos os tempos acontece a mesma coisa. Há autoridades religiosas que sabem ensinar bem, que sabem transmitir os ensinamentos da palavra e da igreja, mas não vivem o que praticam. É a realidade. Mas eu não estou falando isso para agora você julgar e você falar: isso mesmo, Frei, tal padre não presta, tal seminarista não presta. Deus me livre, nós não estamos aqui para isso. Aliás, se você vê alguma situação que você esteja vivendo nesse sentido, a melhor coisa que você tem para fazer é dobrar o seu joelho por ela. Mas o que eu quero dizer é: siga os seus bons ensinamentos, mas você não é obrigado a imitar suas ações. Você não é obrigado a imitar suas ações. Então preste atenção, não é porque é um religioso que tudo que ele faz está correto, que tudo que ele faz está certo. É uma autoridade religiosa, então tudo que ele fizer está certo. Nem sempre. Nem sempre. Então quando é que eu vou seguir as ações daquela autoridade religiosa? Quando as ações daquela autoridade religiosa estiverem de acordo com o Evangelho. Veja, a maior autoridade para eu seguir o exemplo é o Evangelho, é a doutrina da igreja, é o Evangelho. Portanto, Jesus está dizendo para nós algo importante. Sim, se a pessoa está falando coisas coerentes, ensinando a palavra, siga, tenha discernimento, mas não imitei suas ações, porque suas ações não condizem. Mas veja, Jesus não está pedindo para a gente ter uma atitude de julgamento, apenas Jesus está nos ensinando a ter discernimento, a separar uma coisa da outra. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.